um valor muito expressivo, né, Glauco? Para a gente pensar num tamanho de uma companhia, embora a Petrobras seja uma companhia enorme, né, com muito valor de mercado, mas a gente viu perder 6% de valor de mercado na sexta-feira, mais 20 e poucos por cento hoje. Isso acaba influenciando até na percepção que os investidores têm sobre a companhia, porque como a gente estava falando, a questão do endividamento, a questão das vendas das refinarias e outros drivers que você bem comentou, isso seria mais reação à notícia, a uma perspectiva futura, ou é uma coisa meio que ainda não dá para saber exatamente o que o investidor pode esperar, né? Porque a gente fala, perder 100 bilhões de valor de mercado é bastante expressivo esse número quando a gente pensa numa companhia como a Petrobras, né? Tá bom. Eu acho que esse valor aí multibilionário que a companhia acabou perdendo nos últimos 2 dias é um reflexo, basicamente, de um maior prêmio exigido pelos investidores, né? Para você fazer uma análise fundamentalista, aqui fazendo um pequeno adendo, né? Como a gente faz, né? Bom, a gente conhece a companhia, projeta a receita, projeta ali as linhas principais, estima um fluxo de caixa. Estimando o fluxo de caixa, a gente tem ali o valor que a companhia vai trazer em termos de fluxo de caixa. Só que até destacando, né, 1 bilhão de reais hoje, ele não vale o que valia, por exemplo, 1 bilhão em 1994, quando a gente teve o início do Plano Real. 1 bilhão em 94 se fazia muita coisa, né? Então era um valor de compra muito, muito forte. Então, o que a gente faz nesse modelo, né, um modelo chamado DCF, Discount Cash Flow, você pega esse fluxo de caixa projetado, traz a valor presente. Um dos componentes ali para você trazer a valor presente, né, de certa forma essa apreensão, esse prêmio de risco, de certa forma, que o investidor ele coloca, né? Então, por exemplo, ao invés de eu investir em Petrobras, eu posso investir em inúmeros ativos financeiros, entre eles um risk-free, que a gente chama ali, um título público, uma LFT, como exemplo. Então, assume que um ativo tem mais risco, ele tem que pagar mais propriamente do que, exemplo, esse ativo sem risco. Então, essa grande perda ali de valor da companhia, na minha visão, foi ali com 2 drivers. Primeiro, mais claro, é que os investidores aumentaram essa taxa de desconto. E ela é bastante sensível também, né? Ainda mais quando a empresa normalmente carrega a maior parte do fluxo de caixa no final. E, ao mesmo tempo, você tem ali esse próprio fluxo de caixa, ele também está sofrendo ajustes, né? Então, uma revisão para baixo a maior parte das casas. Então, consequentemente, são as 2 drivers aí que fizeram com que a companhia perdesse aí 100 bilhões de reais. E trazendo isso de uma maneira palpável, né? 100 bilhões de reais é um valor muito grande. São várias empresas, se você for olhar individualmente, assim, se você for olhar dentro do próprio índice mesmo, que já é um índice ali que coleta os principais ativos, né, as principais empresas, se você fosse fazer um apanhado, dava para colocar várias empresas lá. Assim, só destacando, né, a gente teve o maior IPO ano passado da Redditor. Ela veio a mercado, né, valorizada ali 100%, né, tomando como base, um pouco mais de 100 bilhões. Então, assim, se você for olhar, é como se a gente tivesse apagado ali de valor de mercado do Ibovespa, só tomando como base Petrobras, uma Redditor, que foi maior IPO. Então, é bastante negativo como um todo. Até, por exemplo, o B3, né? O B3 também está sofrendo, né? A rentabilidade, fluxo de caixa dela, os emolumentos que ela gera, de certa forma, é com base no valor de mercado. Então, por exemplo, o B3, teoricamente, ela sofre até quando o mercado cai, né? Por exemplo, que o mercado, teoricamente, está perdendo ali esse poder de giro. Inclusive, era uma pergunta que eu tinha separado aqui para você, era justamente isso. A gente viu essa questão da interferência
especificamente na Petrobras, e uma possibilidade de Eletrobras, Banco do Brasil, enfim, esse conjunto de estatais. Mas a gente vê que a Bolsa como um todo cai, né? Você vê empresas de varejo caindo, empresas de e-commerce, empresas do setor tradicional, questão de construtoras, enfim, praticamente o mercado inteiro caindo junto com essas outras empresas, não na mesma proporção, mas caindo. O mercado ele também reflete nas outras empresas uma questão pontual na Petrobras, uma questão pontual no governo, justamente por ser o governo, por ser uma política federal, que de repente uma intervenção aqui ou ali, ou Glauco? Tá bom, vamos... Bom, o Ibovespa está caindo razoavelmente bem forte, né? Quase 5%. Não é um cenário apocalíptico, a gente não está ali, de certa forma, a gente está na metade do caminho para um circuit break, né? Um dia pesado, né? Mas, assim, também vamos colocar de uma maneira que não está sendo tão emblemático, né? Não é um Wesley Day da nossa vida, de uma maneira geral. Esse impacto ali, de certa forma, na mudança do CEO da Petrobras, primeiro, olhando pela ótica da própria Petrobras e as estatais no índice. Se você tomar como base Petro 3, Petro 4, você vai estar falando aproximadamente 10% que essas empresas contribuem no índice. Então, assumindo como exemplo, as duas estão caindo aproximadamente 20%, 10% disso, então só 2%, né, assumindo que todas as outras empresas estivessem no 0 a 0, só a Petrobras, Petro 3, Petro 4, caindo 20%, ela estaria contribuindo aproximadamente 2% para o nosso índice. Mas você também tem ali as próprias falas do Bolsonaro, que também acaba refletindo bastante nas outras estatais. Banco do Brasil e Eletrobras são grandes empresas, mas até em termos relativos um pouco menor do que o próprio Petro, né? Se você tomar adicionando aproximadamente 10% de Petro, mais Banco do Brasil e Eletrobras, você vai chegar na ordem de aproximadamente 13,5% do índice é composto dessas três estatais. Essas três estatais estão caindo de uma maneira bem forte. Então, vai além ali um pouco essa pressão só com base nesse movimento de ingerência política nas estatais. E um outro ponto, né, eu acho que assim, quando a gente fala da inferência do controlador na Petrobras, remete até a alguns contextos macros, né? Quais são eles, né? Bom, a gente viu ali semana passada, na quinta-feira, para tentar tirar pressão, né, antes de anunciar a mudança, o governo anunciando ali por 2 meses ali a redução do PIS e COFINS, remoção, né? Isso daí dá um valor estimado de uma perda ali orçamentária para a entidade federal de aproximadamente 3 bilhões por 2 meses. Você tem uma condição da lei das responsabilidades fiscais, você precisa achar uma compensação para essa perda. Então, a ingerência política que está aparecendo na Petrobras está fazendo pressão também para o lado fiscal. A gente também já não é de hoje, né? Antes de discutir a questão envolvendo Petrobras, a gente já está ali vendo ali que a nossa situação fiscal está bastante difícil, né? A gente tem uma liquidez ali nos próximos meses, a gente está vendo ali até as curvas futuras aumentando, então esse é um ponto também que acaba afetando o lado macro. E para finalizar, né, lembra que eu falei do DCF, né? Um dos componentes é essa precificação do título público, né, que é o custo de oportunidade. Então, quando a gente está vendo ali, mesmo que a taxa Selic ainda se mantenha estável, né, o mercado financeiro já está negociando expectativas futuras sobre as taxas de juros. E nós, como analistas, utilizamos essas taxas para o nosso modelo. Então, tem uma relação inversa. Quando as taxas começam a aumentar de juros, né, os DIs, isso traz uma pressão negativa. Você traz um valor menor de expectativa para os ativos, para as ações em bolsa. Então, eu acho que esse é o grande panorama que a gente está vendo no dia de hoje, cenário negativo como um todo.
E as outras estatais, Glauco, que a gente viu aí, né, a questão mais especificamente da Petrobras, mas no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro falou que poderia colocar o dedo também no setor de energia elétrica e a gente viu, lógico, a consequência aí na Eletrobras. E também o Banco do Brasil, né, que foi uma discussão lá um pouco mais antiga, questão com o presidente André Brandão, que aparentemente tinha arrefecido ali, tinham se acertado, mas aparentemente pode ser que alguma coisa realmente aconteça, né? Você acha que existe uma possibilidade de alguma mudança, talvez nos moldes de Petrobras, nessas duas instituições também, ou talvez um pouco menor, um pouco maior? Qual que seria a sua visão para essas estatais? Tá bom, vamos começar falando um pouco do Banco do Brasil, né? Eu acho que já tinha uma fissura ali recente, que foi até, de certa forma, apaziguada, né? E que voltou ali a ser discutida. Então, eu, como analista, a minha percepção é de que o André Brandão provavelmente também vai ter o mesmo caminho ali do Castelo Branco. Então, ali, Bolsonaro também deve fazer um movimento parecido no Banco do Brasil. Eu tenho uma apreensão bastante específica, né? Banco do Brasil, uma estatal, de certa forma, aqui, que acho que demanda, talvez, ali, uma indicação muito próxima do mercado financeiro, né? Se você for olhar os perfis dos antigos CEOs da instituição, se tratam de pessoas, assim, com um histórico muito grande, seja na própria instituição, né, como carreira, também vindo de outras instituições privadas, que tinham, de certa forma, um conhecimento do setor. Eu fico bastante apreensivo, né, se talvez ali o Bolsonaro colocar um general, né, acho que assim, não acho que até, inclusive, apesar de eu achar que vai ter a mudança, né, eu acho que o André Brandão está numa situação muito fragilizada, mas eu torço, né, eu acredito também que o cenário base também não seria até, por exemplo, uma indicação de um general, né, eu acho que ali teria que ter uma pessoa muito mais técnica. Fazendo até uma inferência, né, acho que até o Joaquim Silva Luna, né, ex-diretor ali, presidente de Itaipu e ex-ministro da Defesa, não seja ali até o pior nome do mercado, tá? Acho que se você for olhar, o governo até poderia, de certa forma, colocar outro nome que não teria características até menos desejáveis do que o mercado olha hoje no Joaquim. Mas não é isso, né? Acho que não é desmerecer ele, não é mais uma questão de percepção de ingerência, que a gente tanto falou isso, que precifica os ativos. Bom, mas agora, talvez, para finalizar para a Eletrobras, a minha visão para a Eletrobras até é um tom bastante negativo, né? Eu acho que você tem ali em xeque o processo de desinvestimento, ali, a privatização da companhia, que na minha visão, na minha ótica aqui, após essa mudança, eu acho que é um pleito que a gente não deve esperar em 2021. Eu acho que, de uma maneira geral, é uma coisa que mudou muito, né? Acho que teve uma ruptura muito forte ali com essa possível agenda que estava rondando a companhia. Então, eu acho que a Eletrobras até é um papel que dependia, grande parte ali, do valor de mercado, acho que uma percepção de que na mão de um ativo, os ativos da Eletrobras na mão de um ente privado poderia ter um retorno bem mais elevado. Então, acho que a tese para a Eletrobras acaba se esfriando bastante, acho que em termos de atratividade. Legal, Glauco. Eu quero chamar agora a Ananda Vasconcelos, que tem uma pergunta, ela está acompanhando o nosso chat lá. O que você tem de pergunta para o Glauco, Ananda? Boa tarde, Glauco. Obrigada por participar aqui com a gente da BMC News. Tem pergunta para você do Gustavo Monerati. Ele está perguntando, se caso o Guedes sair, o ministro Paulo Guedes sair, o que acontece com o Ibovespa? Tá bom. Bom, eu vou colocar minha opinião aqui que acho que o Paulo Guedes, ele, apesar de ele estar pressionado, de certa forma, teve ali medidas, pessoas que ele tinha colocado, como exemplo, Castelo Branco, serem, de certa forma, expulsas, né, pelo Bolsonaro. Eu acho que ele tem um grande apego, acho que a posição, acho que é uma questão pessoal, ideologia, então, eu acho que dificilmente a gente vai ver esse cenário, tá? E na minha opinião, até o momento, né? Pesa contra, talvez, até ele não ter vindo ali publicamente
se posicionar nos últimos dias, né, seja ali, talvez, para falar contra a decisão do Bolsonaro ou falar a favor, ele não se manifestou, salvo engano, não sei se eu acabei perdendo esse controle, mas eu acho que eu não vejo o Paulo Guedes ali com talvez ali um risco iminente, talvez tão forte como muitas pessoas colocam. Eu acho que ele tem, de certa forma, um apego ali à posição. Se ele sair também, já assumindo talvez esse cenário, né, muita coisa pode acontecer, muitas notícias novas, né, eu acho que o Bolsonaro, talvez ele colocaria uma pessoa para tentar colocar a mesma credibilidade. Não vou colocar aqui de uma maneira geral que seja fácil, né? Mas assim, talvez alternativas no próprio governo sejam talvez aplicáveis, né? Então, talvez o próprio Campos Neto, Banco Central, poderia ser convidado. Eu vejo talvez Guimarães também como presidente da Caixa. Então, eu não sei, eu acho que o mercado como um todo deve achar ruim também uma possível saída do Paulo Guedes. Mas se você colocar uma pessoa, talvez, já do governo, onde você já tem, talvez, um conhecimento prévio, seja ali técnico, eu não sei, eu acho que não seria tão ruim de uma maneira geral. Participação aqui, queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC News. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Qualquer coisa, só convidar de novo. Pode deixar. Portas sempre abertas para você. Um forte abraço, uma ótima semana para você, viu, Glauco? Vamos continuando aqui com a nossa programação aqui na BMC News. A gente que está ao vivo desde as 9h45 da manhã.